Olá pessoal, tudo bem? Veja só, chegamos a mais uma aula e hoje é uma aula sobre fusos horários. Bom, essa aula eu pretendo dividir em duas partes. A gente vai inicialmente explicar o ponto que eu considero mais importante, detalhado na questão dos fusos horários, que é justamente a explicação da mudança de data na linha internacional de data. A diferença da contagem de horas a partir da linha internacional de data, né, onde a gente tem o corte de 12 fusos horários à direita e à esquerda, e assim como nós também temos em Greenwich o corte de 12 fusos horários à direita e à esquerda. Veja bem, quando a gente fala direita e esquerda, claro que geograficamente a gente tem a referência direita leste e esquerda oeste. Então veja só, a gente na linha internacional de data, a gente vai ter 12 fusos a leste, que eles vão ter 12 horas a menos 12 horas. Como assim? Nós vamos ter a leste, a partir da referência da linha internacional de data, a data anterior. Quando a gente cruza a linha internacional de data, a gente imediatamente pula um dia a mais. O Sol ele nasce no leste e a partir do movimento direcional para oeste, as horas elas vão sendo acrescentadas. E aí você vai ter 12 fusos mais, né? As horas elas vão sendo acrescentadas, porque o Sol está indo para oeste. Ok. Então esta é a forma da gente contar os 24 fusos no mundo, 12 a leste, 12 a oeste, tendo a referência da linha internacional de data nessa seguinte forma. A gente vai ter menos 12 horas a partir da hora da linha internacional de data a leste e mais 12 horas a partir da linha internacional de data a oeste, porque para oeste o Sol está indo, né? Então as horas vão sendo acrescentadas. Porém, quando a gente parte para a referência de Greenwich, né, o meridiano principal, o meridiano na qual se fala que há a hora inicial, a hora Zulu, a hora zero no mundo. Quando a gente tem a referência em Greenwich, a gente tem a seguinte situação. Também há 12 fusos horários a leste e 12 fusos horários a oeste. Também os 24 fusos, tem 12 à direita, 12 à esquerda. Direita leste, esquerda oeste. Mas quando a gente tem a referência 0 hora, hora inicial em Greenwich, a gente tem a seguinte situação. A gente tem que entender que nesse ponto aqui da Terra, a gente tem que ter a referência de que na hora mundial, quanto mais a leste a gente estará, mais tarde estaremos no horário corrido, porque o Sol ele nasceu lá no leste, então ele já está vindo de lá do leste. A partir do momento que ele está vindo de lá do leste, todas as partes do mundo que forem consideradas a leste, elas terão
1 hora a mais a cada fuso. Por isso que a leste, à direita, referenciando-se a Greenwich, nós teremos mais 12 horas. E a oeste, esquerda, referenciando-se a partir de Greenwich, nós vamos ter 1 hora a menos a cada fuso, no total de 12 horas a menos. Menos 12 a oeste e mais 12 a leste. Então, vamos olhar aqui, por exemplo, o fuso horário mundial. O fuso horário mundial, ele vai ter a seguinte referência. Veja bem, estamos continuando a falar do horário Zulu, a hora Z, aqui na letras correspondentes aos fusos horários. Veja bem, a hora inicial. A hora inicial, ela pode ser chamada de hora zero ou 12 horas pós-meridian, ok? Então, se você for indo para leste, a letrinha E de leste em inglês, que é o leste em inglês, você está vendo lá, ó, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, ou seja, as horas elas vão para leste, ficando mais quanto mais a leste, mais tarde, porque o Sol já nasceu lá no leste, o Sol já passou de lá, e o Sol está vindo para cá, para o oeste, né? E aí nós estamos pensando dessa forma, indo para oeste, o lado esquerdo do hemisfério, nós vamos ter menos 1, menos 2, menos 3, ou seja, para oeste nós vamos ter o horário sempre mais cedo, para leste o horário sempre mais tarde. Agora, quando a gente vai ter a referência na linha internacional de data, né, a gente vai ver aqui, olha só. Na linha internacional de data, tendo a referência dela, a gente vai ter mais 12, né, para oeste, mais 11, mais 10, mais 9. A gente vai ter sempre o mais a oeste. Se a gente for olhar a mesma linha internacional de data, a gente vai ter menos 12, menos 11, menos 10, menos 9 a leste, mais 12, mais 11, mais 10 a oeste e menos 12, menos 11, menos 10 a leste. Agora veja só, voltando aqui no próximo quadro, veja só, aqui. A gente então vai entender exatamente isso que eu estava falando. Greenwich, nós vamos ter mais 12 horas para leste e menos 12 horas para oeste. Agora nós temos esta informação aqui. A partir do momento que a gente tem a contagem por Greenwich ou a contagem pela linha internacional de data, temos que entender que há dois tipos de contagem de horas. A contagem a partir do meridiano de Greenwich, GMT, Greenwich Meridian Time, ou seja, G de Greenwich, a chamada hora inicial, hora Zulu. Quando a gente vai para leste, a gente tem a contagem, já é hora zero em Greenwich, a gente vai para leste, vamos lá, 1 pós-meridian, que é 1 hora da tarde, 2 pós-meridian, que vão ser 2 horas da tarde, e assim vai. Agora, se você estiver contando o tempo universal coordenado, que é a partir da hora contínua, baseada na luz solar, iniciando-se na LID, Linha Internacional de Data, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter as horas iniciadas na linha internacional de data. Quando chega no meridiano de Greenwich, ele vai ser a 12ª hora, né? Ou a 0 hora, e aí você faz
o que lhe convier, o que for melhor para você. Ou a próxima hora você conta como 13 horas, 14 horas, 15 horas, ou você conta 1 p.m., 2 p.m., 3 pós-meridian, 2 pós-meridian, 1 pós-meridian. Ou seja, você vai ter os dois tipos de contagem de horas. E aí, estas são as principais diferenças nessa informação aqui que a gente tem da forma de separar 12 fusos a leste e a oeste da linha internacional de data e 12 fusos a leste e a oeste a partir do meridiano de Greenwich. Esta aula foi uma aula específica sobre a linha internacional de data. A próxima aula nós falaremos de forma geral sobre os fusos horários. Até logo, pessoal.